Jesus, o nosso pastor Rogério. Pode bater palmas para Jesus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, aqueles que podem, vamos abrir a Bíblia, vamos ficar de pé, aqueles que não podem, não tem problema, né? Porque a reverência é uma atitude de coração, né? Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Malaquias, capítulo de número 3, aleluia. Malaquias 3. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Quem encontrou o livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, diz amém? Amém. Quem não encontrou, diz misericórdia. Escola Bíblica Dominical, 18 horas todo domingo, para você que não achou e para você que achou também. Malaquias, capítulo número 3, o versículo é de número 6. Aleluia, louvado seja Deus. Todos encontraram? Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Podemos assentar, meus amados. Aleluia, louvado seja Deus. Provavelmente, quando eu peguei e falei que abriria a Bíblia no livro de Malaquias, alguém deve ter pensado: vai pregar sobre dízimo? Não, não vou pregar sobre dízimo. E esse às vezes é um problema. A gente qualifica, a gente classifica determinadas coisas na nossa vida, isso se chama estigma. E aí o texto fica tão estigmatizado que parece que ele só tem aquela utilidade. Parece que ele só tem aquela utilidade. Parece que o livro de Malaquias só se serve para falar de dízimo e oferta. E aí, quando eu me peguei meditando nesse texto, eu vou dividir o que o Senhor me deu para dividir com a amada igreja. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que a gente faz isso com textos, a gente faz isso com objetos e muitas vezes a gente faz isso com pessoas. Determinada pessoa só serve para falar de um determinado assunto. E eu queria te dizer que tanto as pessoas quanto a palavra de Deus, ela é muito mais rica do que muitas vezes a gente pensou. E aí, quando eu venho aqui tão pertinho da parte que é usada para falar de dízimos e ofertas, eu vejo a palavra de Deus, o profeta Malaquias, dizendo que a razão de nós não sermos consumidos é porque o Senhor não muda. E isso é uma grande realidade. Quando eu vejo essa palavra aqui em Malaquias, eu poderia ter utilizado o texto que Jeremias escreveu lá em Lamentações, no seu capítulo de número 3, no seu verso de número 22, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos, e a sua benignidade, ela dura para sempre. Louvado seja Deus, porque nós servimos um Deus, meus amados, que Ele não mudou. Nós servimos um Deus que Ele é Senhor do tempo, Ele é maior do que o tempo. Nós estamos sujeitos ao tempo. Nós nascemos dentro do tempo, envelhecemos dentro do tempo, e ao nosso tempo seremos recolhidos. Mas o Senhor não. O Senhor, Ele nunca foi criado. O Senhor sempre foi perfeito. Deus nunca aprendeu. Deus já é perfeito. Quando Ele aparece para Moisés, o que Ele diz? Eu sou. Ele sempre foi, Ele sempre será. E sempre foi assim. Então eu convido você agora a voltar comigo lá no início da história da humanidade, lá no Gênesis, o seu capítulo de número 1, quando o homem é criado, Deus deixa um estatuto com uma única lei. Só tinha uma coisa que não podia ser feita:
de todas as árvores que estavam no jardim, árvores maravilhosas, árvores que eram bonitas, árvores que eram de fruto gostoso para se comer, para que o homem pudesse desfrutar. E quando eu digo homem, a mulher, Adão e Eva podiam comer de qualquer fruta. E tinha um mandamento: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comeres dela, certamente morrereis. Um mandamento. E a humanidade não conseguiu cumprir. E a palavra de Deus foi clara: certamente morrereis. No momento que Adão e Eva comeram daquela fruta, Deus tinha o direito de ter aniquilado a raça humana? Sim. Ele estaria sendo injusto? Não. Ele disse: não faça, porque certamente morrereis. Mas a misericórdia de Deus é grande, está escrito aqui, Ele não muda. Desde aquela época, Deus não muda. Ao invés de nos aniquilar, ao invés de vir para cima de nós com todo o peso de sua justiça, o que Deus faz? Numa atitude de amor, Ele já sacrifica o cordeiro, veste o pecado do homem, já fazendo uma figura do que Ele ia fazer pelas nossas almas muito tempo depois. Aleluia! Glória a Deus. E aí os homens continuam vivendo na terra pela misericórdia de Deus, escapam de ser destruídos uma primeira vez. Então agora eles aprenderam, né? Agora Adão está arrependido, Eva está arrependida, está tudo certo, né? Sim, eles começam a ter filhos, e dentre desses filhos existe um filho por nome Abel e um outro filho por nome Caim. E a história nós conhecemos bem. Abel era adorador, Abel quis ofertar do melhor, Abel não se contentava com qualquer oferta, por isso a oferta de Abel chamou a atenção de Deus. Enquanto a oferta de Caim foi feita, mas foi tirada não da mesma forma que Abel. Caim foi lá e ofertou também, mas Deus não atentou para a oferta de Caim. Sabe o que eu entendo aqui? Que quando nós ofertamos a Deus, não é a quantidade que importa, é a qualidade com que nós fazemos. Deus não está preocupado se eu vou ofertar muito ou se eu vou ofertar pouco. Deus está preocupado com o coração adorador que estava naquela oferta, porque Abel deu o de melhor. Mas aí eu aprendo o seguinte: sempre vai ter alguém invejando o coração de um verdadeiro adorador. Por isso que o verdadeiro adorador tem tanto espinho pelo caminho. Por isso que o verdadeiro adorador tem que conviver com a inveja. Por isso que o verdadeiro adorador muitas vezes tem que conviver com a traição. Mas ei, não desista, porque o verdadeiro adorador, ele chama a atenção de Deus. O verdadeiro adorador é aquele que Deus está procurando. Mas de novo a humanidade começa a se perder, e Caim mata Abel. E mais uma vez, o Senhor poderia ter ido para cima de Caim com a justiça, mas o Senhor usa de misericórdia com Caim. Caim ainda reclama que seria despachado pela terra no seu castigo, e ainda fala: mas vão saber do que eu fiz e vão me matar. E Deus ainda coloca uma marca em Caim para que ninguém pudesse matar Caim. Esse Deus é o Deus de misericórdia. E mais uma vez, a humanidade começa a se denegrir, a humanidade começa a se desviar, e chega num ponto que Deus se aborrece de uma tal forma que Deus decide, Deus decreta: vou acabar com o homem, mais 120 anos e eu vou acabar com tudo que eu fiz. Estou arrependido, estou irado. E Deus podia ter feito isso, mas mais uma vez, como Ele não muda por causa de um homem, por causa de um justo na terra, Deus olha para Noé e fala: não, eu não vou acabar com tudo. Olha Noé ali, olha Noé sendo justo, olha Noé sendo fiel, olha Noé fazendo loucura, construindo um barco para um negócio chamado chuva, que na época nem existia. O orvalho vinha do chão e molhava as plantas. E aí o homem me passa 100 anos obedecendo a Deus
construindo um barco para um negócio chamado chuva, uma água que vinha do céu, que era algo que não acontecia. Não é que nem agora que está chovendo ali fora, e esse é um fenômeno comum. Naquela época era algo que não acontecia. Deus virou e falou: mandarei água do céu. Seria assim como agora Deus virasse para a gente: ei, construam um abrigo embaixo da terra com muita proteção, que eu vou mandar fogo do céu. É algo que a gente não vê, é algo que não é comum. Naquela época a água descer do céu não era comum, mas Noé teve fé, Noé persistiu, e graças a Noé nós não fomos riscados da face da terra, nós não fomos aniquilados. Mas por quê? Porque Deus não muda. Deus não muda a sua natureza. A palavra fala que a benignidade de Deus dura para sempre. O que é a benignidade de Deus? É a vontade de fazer o bem. Deus sempre quer fazer o bem. Deus está sempre esperando, como o pai do filho pródigo, o filho voltar para receber de braços abertos. E é bom ser recebido de braços abertos, não é? É muito bom. Então Deus não muda, e nós continuamos andando pela história. Agora o povo aprendeu, matou todo mundo, só ficou a família de Noé. Mas sempre tem um cano da vida. Sempre tem um cano da vida. Desce Noé. Os filhos tinham visto o que Deus tinha feito. Eles tinham visto que Deus era capaz de fazer em sua ira. O poder de Deus que preservou-os. Mas já na terceira geração vem Nimrod querer desafiar Deus e construir a torre de Babel. E mais uma vez, Deus, ao invés de vir e matar e destruir, o que Deus faz? Deus usa de misericórdia. E o ser humano continua a existir. E o ser humano vai se perdendo, o ser humano vai se afastando. E novamente o ser humano está afastado de Deus. E aí o que Deus faz? Vou acabar com todo mundo de novo? Não. Deus se lembra que Ele fez um pacto com Noé, uma aliança com Noé. E Deus não muda as suas alianças. Se nós fizermos a nossa parte, a promessa de Deus vai se cumprir. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa, e Ele não muda. Ele lembra da aliança que Ele fez com Noé. O que Ele faz? Começa a procurar alguém que esteja procurando por Ele, porque Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito, aqueles que adoram em verdade. E quando Deus olha para a terra mais uma vez, quem que Ele acha? Ele acha alguém da semente de Noé. Ele acha um homem por nome Abrão, o homem que foi criado e ensinado a fabricar ídolos, um homem que tinha na sua família idólatras, um homem que não tinha uma Bíblia para ler, mas um homem que não desistiu de procurar o Deus de seus antepassados. E agora Deus se apresenta a Abrão, faz promessas a Abrão e fala para Abrão andar na presença dele e ser perfeito. Abrão conseguiu ser perfeito? Não. Abrão vacilou? Sim. Mas Deus não muda e é misericordioso. Você está entendendo a razão de nós não sermos consumidos? Não é porque nós somos bonitinhos, não é porque nós buscamos a Deus, é porque Ele não muda. Quem aguenta o que Deus aguentou ao longo da história, tendo poder para fazer, é muito amor. Continuamos andando pela história. Abraão agora tem Isaac. Isaac é ensinado por Abraão, é instruído. Isaac tem uma vida abençoada na direção de Deus. Mas de novo, já na terceira geração, problema de novo. Primeiro vem Esaú. Esaú é o próprio reflexo, a figura do crente preguiçoso. Recebeu promessa, tem direito, mas não está nem aí para ela, ainda fica arrumando desculpa. Vem de uma primogenitura,
Você tem ideia, irmãos, naquela época do que era ser primogênito? Ele era primogênito por segundos. Jacó era tão indignado desde o ventre que Jacó, a Bíblia fala que ele nasce agarrado no calcanhar do irmão. O pau quebrou ali dentro do ventre de Rebeca. Eu imagino que esse cara rodando lá até a hora de um sair, porque não, eu não vou perder. E tá o outro lá que saiu primeiro, preguiçoso, né? Porque vendo ele tadinho, chegou lá pro irmão e Jacó, né? Beleza, né? Não, eu te vendo direito, eu compro. Você quer a minha sopa de lentilha? Eu vendo, eu quero seu direito de primogenitura. Coisa bonita, né? Um irmão botando preço para ajudar o outro, né? Vendo lá na Bíblia é feio, né? Mas hoje em dia ficar botando preço para ir pregar na igreja dos outros é normal, né? Tá pensando que não é assim que as coisas funcionam com Deus. Mas aí culpa do crente preguiçoso também. É mais fácil pagar para vir outro pregador e encher a igreja do que formar membro, do que botar no EBD, do que educar, do que ensinar como deve ser feito. É muito mais fácil pegar pronto, é mais prático, é mais fácil dar oferta e trazer de fora do que formar. Esaú representa o crente preguiçoso, que entrega as suas promessas fácil. A primogenitura era dele, ele tinha que ter brigado por isso. O que ele fez? Vendeu por um prato de lentilha, e ainda fazendo drama, né? Eu sei que ninguém aqui conhece crente aqui desse jeito. Vou morrer, de que me vale a primogenitura se eu vou morrer? Irmão, já viu alguém morrer por causa de um prato de lentilha? Não podia andar mais um pouquinho, chegar na casa do pai, comer e ainda descascar o irmão? Pai, aqui ó, fui lá, que irmão é esse que o Senhor me deu? Querendo comprar meu direito de primogenitura, a minha promessa, a minha herança? Mas não, Esaú é preguiçoso. Esaú é a fundação do crente 6 horas. Sabe o que é o crente 6 horas? Chega na igreja, relação, então, rapaz, acabou o culto, ele já está lá no paletó do pastor. Ora por mim, ora por mim. Irmão, não tem problema nenhum você pedir oração. Estamos aqui para ajudar. Que coisa linda que a irmã Maria fez agora. E estamos juntos. Claro, é diferente. Olha o que ela falou. Achei lindo. Me ensinem. Orem por mim para que eu aprenda a orar. Ela não está pedindo sopa de lentilha, não. Ela está pedindo a vara. Me ensina a pescar, que eu vou pescar. Eu vou pescar com vocês. Eu vou ajudar. Eu vou entrar nessa batalha. Ou entendi errado? Foi isso, não foi? É diferente. Esaú é o crente preguiçoso. E aí depois, na hora que pede, ainda acha ruim. Mas aí tem o crente Jacó também. Quer tanto que não mede os meios. O crente Jacó é aquele que os fins justificam os meios. Eu quero pregar lá no Congresso Famoso. Não vou citar nome não. Vou pregar lá no sul do país no Congresso Famoso. Tem que dar um carro, tá aqui. É o crente Jacó. Ele não mede, ele não espera em Deus. Mas Jacó foi passar pelo processo e aprendeu que as vitórias do crente, as vitórias do servo de Deus, elas não vêm em você comprar primogenitura com um prato de lentilha, não. Porque com Deus não tem brincadeira. Você quer vitória com Deus? Prepara para ir para o Val do Jaboque, brigar com o anjo até o amanhecer. Aleluia! Porque Deus não mudou, Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. Teve uma coisa que Ele deu porque a gente não ia conseguir alcançar. Estudamos na escola bíblica hoje. Salvação é de graça, é presente. Agora, galardão não é assim não. Nós vamos receber segundo as nossas obras, segundo os talentos que Deus deu para cada um. Mas pastor, mas eu não tenho o seu talento de pregar, eu não consigo pregar. Deus não vai te cobrar o que Ele não te deu. Mas pode ser que você tenha uma mão abençoada e você pode fazer um bolo delicioso para levar para evangelizar as almas. Pode ser que você tenha um talento na limpeza, que quando você passa e faz a limpeza, não tem como não notar, porque o cheiro fica diferente, o azulejo brilha de uma cor diferente. Meu querido, tudo é chamado. Tem uma geração mais nova aí que acha que chamado é microfone. Se não for pregar, se não for cantar,
não existe chamado. Ei, está errado. Quanta gente precisa de um abraço, quanta gente precisa de uma palavra amiga, quanta gente precisa de um centro de recuperação para conseguir se livrar das drogas, quantos missionários precisam de um joelho dobrado orando. Então todos têm chamado. Eu já falei que só tem um chamado que eu não conheço, e como eu estou vendo ele dentro das igrejas, é o tal do crente de banco. Esse chamado eu nunca vi. Crente de banco. Tem um crente que é aquele crente que chega e ele quer ficar 10 anos depois. Ele está confortavelmente sentado no banquinho, esperando o dia que ele vai fazer missões na África. Nem o vizinho sabe que ele é crente, mas ele recebeu a promessa que ele vai ser missionário na África. Ei, acorda! Deus não mudou. Jesus falou o quê? Seja fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Ei, seja fiel no pouco. Ninguém vai te dar o muito primeiro. Passa no teste do pouco. Como é que você quer ser missionário se você não prega nem para o seu vizinho? No seu trabalho ninguém sabe que você serve a Deus. Você tem medo de se expor? Ei, Deus não tem parte com os tímidos. E quando fala tímido, não é a pessoa que fala baixinho, não. A tradução correta é: Deus não tem parte com covardes. Deus não muda. E apesar de tudo isso, Deus continua abençoando Jacó. Deus não mudou. Aí vem um que esse eu vou te contar. Você olha para a vida dele e você fala: rapaz, esse aí não era fácil não. Esse aí era especial. Dos especiais, esse era especial. Aí vem José, contra tudo, contra todos. Mas quem tem Deus do seu lado, né? Não tem problema, está contra tudo. Vem José com uma vida abençoada. Tão abençoada que Jacó acabou pegando os filhos de José e chamando para a descendência dele. De tão abençoado que foi José. Aí vem o povo e passa pelo aperto, passa pela prova, é moldado lá no Egito, se multiplica, e agora vai. Eles aprenderam, né? Deus levanta Moisés, Deus faz uma tremenda promessa. E aí a gente pensa: agora vai, né? Já aprenderam tantas vezes na história, né? E o judeu, para transferir história, ele é uma bênção. Se você pegar o judeu, ele traça a genealogia dele até Adão. Eu não conheço nem o nome do meu tataravô, mas o judeu, ele sabe a história dele até Adão. Então eles conhecem a história desde pequenininho. Eles aprendem a história de geração em geração. Só não aprenderam a ser fiéis a Deus. Porque Deus avisa: estou entregando a promessa, estou dizendo para vocês não se prostrarem diante dos deuses dos cananeus, mas vocês vão cair. Eu estou avisando, mas vocês vão cair. Vem Moisés, fiel, vacila, não entra na terra prometida. O povo vai liderado sob Josué, vacila, depois de derrubar as muralhas de Jericó. Acã me faz o que não era para fazer. Agora Deus acaba com esse povo. Não acaba. E eu me lembro que Moisés tinha tanta moral com Deus, que a hora que Deus ficou com a paciência cheia, Noé salvou a humanidade, Moisés salvou o povo judeu. Moisés, vou acabar com todo mundo, e a partir de você, imagina que honra para Moisés, ia ser o novo Adão. A partir de você, vou fazer um povo. O que Moisés faz? Ele se prostra diante de Deus. E aí novamente Deus não muda. Deus se quebranta diante de um coração quebrantado. Por que vocês acham que Maria fez Jesus chorar? Lázaro está lá morto. Chega Marta. Marta, se creres, verá a glória de Deus. Eu sei, Senhor, no último dia da ressurreição. Marta, lógica, racional, trabalhadora, abençoada por Deus também, mas o adorador é diferente. A hora que chega Maria e fala: mestre,
Se o Senhor estivesse aqui, eu sei que Ele não tinha morrido. Nem Jesus aguenta, meu querido, porque quando você bota o seu joelho no chão e você clama a Deus, você pede misericórdia, Ele não olha mais para os seus pecados, Ele se derrama e Ele te perdoa. É esse o Deus que você serve, é esse Pai amoroso. Eles estão lá, eles podem estar lá pedindo, se recusando semana após semana a vir para a igreja, mas o dia que eles resolverem vir, Deus já perdoou os pecados. Ele não muda. Ah, mas eu errei. Pode pedir perdão. Mas o povo continua errando. Após Moisés, eles não aprenderam. Após Josué, eles não aprenderam. Eles tiveram Samuel como líder. Eles não aprenderam. Aí vem um homem levantado segundo o coração de Deus, um jovem bravo, corajoso, que por amor de ovelha, que pastor que era Davi, por amor de ovelha, ele nem olhava o tamanho do urso, ele nem olhava o tamanho do leão, e para defender o seu Deus, ele também não olhava o tamanho do gigante. Ah, esse agora vai nada, irmãos. Viu um rabo de saia lá, viu Batseba, pronto. Que o diabo é assim. Já tentei leão, não funcionou. Já tentei urso, não funcionou. Já tentei o gigante, ele derrubou. Vou mudar a estratégia, agora eu vou na sutileza. Satanás muda a estratégia, não fica achando que ele vai tentar só uma coisa, não. E a Bíblia fala, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E o que me deixa maravilhado na fidelidade de Deus, Davi errou várias vezes, porque Davi foi o assassino de Uzias. Ele mandou matar, ele sabia o que ele estava fazendo. A ordem que ele deu foi a coisa mais covarde do mundo. Imagina, você confia no seu rei, você dá a vida pelo seu rei de boa vontade. O seu rei manda uma carta dizendo: bota ele aonde a batalha está mais travada, e a hora que partir todo mundo para cima, deixa ele ir e todo mundo volta. Que covardia! Que assassinato a sangue frio! Isso é um assassinato a sangue frio. Você ser mentor intelectual de um crime. Foi o que Davi fez para pegar o quê? A mulher do próximo. Ele que era rei, ele que já tinha tantas, podia escolher tantas. Não, foi a pegar a do seu servo fiel. Davi ficou arrogante. Certa vez a Bíblia fala que ele começou a querer contar o exército. Por que ele queria contar o número do exército? Para ver o poder que ele tinha de fazer guerra. E o Senhor se irou contra Davi e começou a matar o povo. Mas Davi sabia como derreter o coração de Deus. Davi se arrepende e Deus vira para ele: você quer cair na minha mão, que sou fogo consumidor, ou na mão do homem? E aí eu creio que Davi conquistou Deus novamente, porque ele vira e fala: antes cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Mas que é beleza. Davi conhecia o Deus que ele servia. E o que eu acho maravilhoso, Deus não muda, Deus é fiel. Depois que Davi morre, com todos os erros de Davi, se fôssemos nós, como é que a gente ia se referir a Davi? Ah, teve Davi, rei de Israel, tal. Deu umas pisadas na bola, né? Mas foi um grande rei. Não nosso Deus. Nosso Deus diz que quando nós nos arrependemos, Ele pega o nosso pecado e lança num mar de esquecimento, para de lá não mais tirar. Todas as vezes que Deus se refere a Davi, após a morte de Davi, pode pegar lá no livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Deus só fala assim: Davi, meu servo fiel. Ele não muda. Ele não muda.
A razão da gente não ser consumido, a razão de estar todo mundo aqui, é porque Ele não muda. E aqui ele diz: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Mesmo depois de Davi, separa o reino. Israel não teve um que prestava. Todos os reis do reino do norte foram ruins. Todos os reis do reino do norte desagradaram a Deus. O pior deles foi Acabe. Vamos para o reino do sul. Vamos para Judá. Judá teve alguns bons reis que honraram Davi, mas muitos reis foram ruins, até que se culmina no povo indo para o cativeiro. Ficam no cativeiro. Agora eles aprenderam? Não, eles continuam falhando diante de Deus. Mas Deus não mudou. Agora Deus envia Jesus. Agora vai, né? Agora foi. Deus mandou o filho dele, o Messias. Não, não foi. Nós continuamos errando. Nós continuamos vacilando. Pedro e João queriam determinar onde eles iriam sentar no céu. Arrogância. Provocaram confusão. Os outros 10 ficaram felizes com eles, né? Judas roubava e traiu Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ficou com medo de uma empregada. Nem com Jesus na terra a gente tomou jeito. Os outros, quando viram Jesus sendo preso, fugiram com medo. Tomé teve seu momento de dúvida, duvidou. Ou seja, não somos nós, mas Ele não muda. E aí, quando eu olho para o verso 6, eu vejo o Senhor dizendo mais uma vez: tornai-vos para mim. Então, aquele que quer tornar para Deus, Deus deixou uma receita. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a minha face buscar, e dos seus maus caminhos se arrepender, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Você está entendendo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, só se humilha quem está arrependido. A minha face buscar. Quantos têm buscado a mão de Deus? Somente o favor, somente a bênção, somente a porta aberta, somente a mudança financeira. A minha face. Buscar a face de Deus é buscar a justiça de Deus. Buscar a face de Deus é buscar a intimidade de Deus. E dos seus maus caminhos se arrepender. Não adianta falar que se arrependeu e não mudar de caminho. Não adianta falar que está arrependido e não mudar de vida. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Os pecados precisam ser perdoados para então a terra ser sarada. Você está entendendo? Primeiro tem que ter um processo de purificação. Primeiro tem que ter um processo de retirada do pecado. Aí depois você entra na bênção. Porque sarar a terra quer dizer o quê? Terra doente não produz. Você já viu a árvore doente dar fruto bom? Não dá.
A árvore doente, ela murcha, ela seca, o fruto é ruim, é minguado. Então, nós temos que ser uma terra sarada, porque Jesus falou para nós: conheçam a árvore pelo fruto. Árvore ruim não dá fruto bom, árvore boa não dá fruto ruim. Não significa que seremos perfeitos, mas se você anda no centro da vontade de Deus, quando olhar para a história da sua vida, pode ter certeza que ali vai ter muito fruto bom, vai ter muito conselho bom, vão ter almas convertidas, vão ter pessoas gratas a você, pessoas que reconhecem que você fez o bem na vida delas. Vai ter as deslizadas, como Davi teve, como Abraão teve, vai. Mas eu quero te dizer que Deus não vai olhar para isso, porque Deus não muda. Ele vai olhar a tua fidelidade quando estava servindo. Glória a Deus. Ele vai olhar para você na chuva, servindo o pão para o necessitado, pregando uma palavra de amor. Ele vai olhar para você levantando com dificuldade, indo para a casa dele. Ele vai olhar para você falando com amor do Evangelho de Deus. Vai. Sabe por quê? Porque Ele não muda, Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. E talvez você olhe e fale: poxa, mas eu não sou capacitado. Ei, não se preocupe, Pedro também não era, João também não era, Tiago também não era. Ele capacita. Por incrível que pareça, sabe qual era o mais capacitado humanamente falando dos 12? Era Judas. O mais capacitado entre os 12 era Judas. Ou você bota qualquer um para tomar conta do dinheiro? Judas era o tesoureiro. Ele ficava com a bolsa. Então não se preocupe, porque eu sirvo um Deus que Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Quem é escolhido, levanta a mão para eu ver. Quem é escolhido? Só você que acredita, não levanta a mão para me agradar. Levanta a mão com a convicção de que é escolhido. Levanta a mão, faz barulho, dá glória a Deus, fala: eu sou escolhido. Nós temos que viver nessa convicção, porque se eu não tiver convicção de que eu sou escolhido, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou escolhido, você é escolhido. Olha agora com cara de profeta para o irmão que está do teu lado, para a irmã que está do teu lado, e fala: você é escolhida. Oh glória, que coisa bonita. Ficou bonita, hein? De novo. Você é escolhido, você é escolhida. Deus tem uma obra na sua vida. Ah, mas eu sou tão pequenininho. Preocupa não, Gideão falou a mesma coisa. Olha o que Deus fez. Nós temos que entender a natureza do Deus que nós servimos. A natureza dele não muda. E olha que coisa impressionante. Olha que mensagem maravilhosa. Olha que palavra maravilhosa. E aonde que ela estava? Escondidinha aqui, porque a gente só olha para Malaquias para falar de dízimo e oferta. Você está entendendo? Os tesouros de Deus estão muito mais perto do que a gente imagina. Às vezes é só dar uma olhadinha diferente. Então peça para Deus abrir a sua visão. Peça para Deus te dar essa capacitação, porque basta você querer e Ele vai te capacitar. Como eu falei, nem todo mundo vai louvar, nem todo mundo vai pregar, mas irmãos, a gente precisa de tão mais que isso, né? O Jefité não acontece por causa do pastor, porque o pastor não ia ter como fazer tudo sozinho. O Jefité acontece porque tem gente orando. O Jefité acontece porque eu tenho uma menina negada que toda sexta-feira lá pica 3 quilos de salsicha. O Jefité só acontece porque tem gente que parte 100 pães, gente que faz suco, gente que faz café, gente que abençoa, gente que vai. O Jefité não acontece por causa do pastor. O Jefité acontece por causa da igreja comprometida.
O pastor tem uma parte? Claro, né? Faz parte. Todo time precisa ser organizado, cada um na sua função. Então, por favor, não fica pensando que chamado é só cantar dentro da igreja, que chamado é só pregar, que chamado é só ter agenda. Não é isso. Chamado é fazer aquilo que você faz bem para o reino de Deus. Muitas vezes a pessoa não precisa ouvir. Ela não precisa ouvir, ela precisa falar. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Seja o homem, enquanto fala homem é gênero, tá, irmãos? Para ninguém ficar, só para. Não. O homem que fala aqui é tanto homem como mulher, é o gênero humano. Seja sempre pronto para ouvir e tardio para falar. Sabe por quê? Muitas vezes você prega caladinho com as suas atitudes. A pessoa olha, ó, aquele ali é diferente, ele faz as coisas certas, ele não fica chamando a glória para si. Olha, ele sempre aconselha. Quando está todo mundo lá no meio da festa, o que está triste está sempre conversando com ele, e ele está sempre disposto a ouvir. Isso é chamado. Fazer o bem. Porque a Bíblia fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Está lá em Tiago. Se você sabe e você pode ajudar aquela pessoa e você não ajuda, ei, você pecou. A gente tem que ajudar. A gente tem que amar o nosso próximo. E aqueles que nos perseguem? Fácil, né? Se orar por quem te persegue, né? A pessoa está te descascando, a pessoa está te perseguindo. Aí você vê que ela vai fazer uma coisa errada e ainda te fala. Ainda chega, e vou fazer isso, aquilo, outro. Uma vez eu lembro que isso aconteceu comigo. O cara estava me destruindo e não tinha o que fazer porque era o meu processo. Virou-se, encheu de razão o telefone, e vou fazer assim, assim, assim. E eu vi a besteira que ele ia fazer. Respirei fundo. Falei, olha, no seu lugar eu não faria isso, porque vai acontecer isso, isso e isso. Quem estava gritando ficou mudo do outro lado. Você tem razão, então eu não vou fazer nada. Você vai esperar sua recompensa no homem? Espera nele. É fácil? Não, mas quem disse que está em guerra é fácil? O inimigo não brinca. Mas uma coisa você pode ter certeza: eu, o Senhor, não mudo. É isso que Ele manda te dizer nessa noite. Eu, o Senhor, não mudo. Eu continuo sendo fiel. Eu continuo sendo verdadeiro. Ele é Deus. Ele é o que é. E Ele não muda. Amém? Bate palma e glorifica. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, vocês perceberam, né? Não dá para não perceber, né? Por que eu comecei a gravar os cultos hoje? O tripé aí, ele já está comprado, isso já estava na minha cabeça desde que eu voltei dos Estados Unidos, né? Mas por que demorou então? Demorou porque eu não gosto de fazer as coisas fora da direção de Deus. E eu falei para Deus, assim, eu não quero gravar os cultos para a gente ficar se exibindo. Eu não quero ficar gravando os cultos para botar na internet na esperança de um dia ficar famosinho. Eu não quero isso. Eu só vou gravar se for para fazer a diferença. Aleluia, Deus. E como é que você sabe que isso aconteceu? Então, Suzana, você nem sabe disso. Quando você receber essa fita, o dia que você recebeu, não sei quanto que eu vou mandar, mas você vai ficar sabendo que você foi instrumento de Deus na minha vida. Eu encontrei uma amiga que tinha décadas que eu não falava com ela, amiga de adolescência, e foi no LinkedIn, não foi no Facebook e tal, foi no LinkedIn, que é profissional, né? Aí ela mandou para mim, fazia muito tempo, né? Você lembra de mim e tal? Paulo vai pro meu. Eu falei, claro que eu lembro de você, da sua irmã e tal, não sei o quê. E elas eram evangélicas desde a adolescência, né? Ela perguntou para mim, né? Falei que eu era pastor e tal, mas você já era evangélico naquela época? Eu ainda brinquei com ela, muito pelo contrário, né? Aquela foi a minha época de nada de evangelho, né? Que bom, que legal, tal. Aí você tem pregação gravada? Eu falei, não tenho muita não, mas vou mandar uma que eu tenho aqui para você, mas pode me dar a sua opinião sincera. Mandei para ela, né?
A única que eu tenho lá no Facebook, os trechos e tal, mandei para ela. E ela não sabia de nada, né? Mas ela falou: se me pedir uma opinião sincera, eu vou dar. Você tem que gravar mais mensagens para impactar vidas. E essa foi exatamente a resposta que eu pedi de Deus. Então, por isso, hoje, a gente está gravando esse culto. A gente vai gravar os outros cultos. Não para aparecer, não para ficar divulgando porque seja bonitinho. A gente vai orar para que essas mensagens, para que esses louvores, eles cheguem em quem precise, que eles impactem vidas, que eles façam a diferença. Porque se Deus me respondeu, Deus tem um propósito. Deus abençoe a sua vida, Suzana. Você só vai descobrir isso o dia que eu te mandar essa mensagem. Mas aleluia, louvado seja Deus. Porque Deus usou uma irmã da Igreja Batista para falar que essa mensagem tinha que ser gravada. Que esse tipo de mensagem tem que ser gravado. Então vamos estar em oração que esse projeto também dê certo. Porque se tiver uma visualização, mas foi a pessoa que precisava escutar, Deus já trabalhou. Né? E essa é a nossa vitória, não é a minha vitória, é a nossa vitória. Porque aqui, graças a Deus, eu encontrei uma igreja que tem muita gente que quer fazer a obra. E está chegando mais, né, Dona Maria? Está chegando mais, né, Kézia? Está chegando mais gente, né, Daílza? Está chegando mais gente que quer fazer a obra. Que Deus mande mais ceifeiros. Nós precisamos. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Louvado seja Deus. E aí, assim, eu não vou transmitir ao vivo, estava até comentando com o Braz aqui, concordou, né? Porque aí a gente tem a condição de editar, né? Fazer algumas coisas, né? Ao vivo tem alguns riscos aí, é melhor. E outra, né? O pessoal não vem para a igreja, vou assistir ao vivo, vou ficar em casa, não. Vem para o culto, deixa quem não pode receber depois a mensagem. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer por este culto. Quero pedir que o Senhor, ó Pai querido, Pai amado, intronize essa mensagem no nosso coração. Pai, obrigado porque o Senhor não muda e é por isso que nós estamos aqui. Pai, muito obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor, ó Pai querido, Pai amado. Hoje nós vimos na EBD o que foi que o Senhor fez naquela cruz por nós. Por isso eu te peço, Pai, faz de cada um de nós um soldado valente, preparado para pregar a tua palavra, Senhor. Nossa missão é fazer o ID, nossa missão é anunciar o teu evangelho, para aquele que crê ser batizado e ser salvo, meu Pai. Senhor, meu Deus, não nos deixa perder o alvo, Pai, não nos deixa perder a direção. Espírito Santo, dirige essa igreja, Pai. Separa quem o Senhor quer para aquilo que o Senhor quer. E assim nós te louvamos e te bendizemos. Despede cada um na paz da tua graça. Pai querido, Pai amado, nós te glorificamos e te exaltamos no santo nome de Jesus. Amém. Coloca sua mão para frente. Que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida daqueles que aguardam o retorno de Jesus até que venha. A igreja concorda dizendo: Amém. Vai em paz, que o Senhor te acompanhe. Aleluia.